Boa noite. Boa noite a todos que se encontram aqui no salão da nossa querida CEGEP. E boa noite também aos nossos queridos internautas que posteriormente irão nos acompanhar no canal do YouTube. Essa linda palestra pública que eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para todos nós. E para iniciarmos, como de praxe, a noite de hoje, vamos serenando nossas mentes, nos fazendo a conexão com o mundo maior, com o nosso Pai, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui em serviço, para seguirmos na nossa caminhada, agradecendo por mais uma semana que se inicia para todos nós, nos fortalecendo, nos dando paz, perseverança no nosso caminhar. Que os benfeitores espirituais desta casa, que tanto nos auxilia, que nos envolve em energias de luz, de paz e de amor, nos aqueça nesse instante, nesse momento tão glorioso, para mais uma palestra pública dessa linda casa de oração. Envolve, Pai amigo, Mestre Jesus, que os teus ensinamentos dessa noite possam ampliar o nosso conhecimento, aprimorando a nossa caminhada evolutiva, dando força, coragem, fé para enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas provas tão escolhidas por nós. Dificuldades essa que nos faz crescer. E como não caminhar, não seguir os teus passos através da nossa fé. Que essa fé seja inabalável. Mesmo que ela ainda seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas que ela seja firme nos teus ensinamentos. Que nos envolva e envolva todos os teus filhos necessitados de amor, de amparo, levando o lenitivo necessário, Pai, para todos os cantos deste planeta habitado. Para os nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, para os nossos queridos que estão nas marquises, nas ruas, nos orfanatos, nos presídios, aonde tiver um filho teu necessitando de ajuda e de amparo, Senhor, leva o lenitivo necessário. Que as nossas dores possam ser amenizadas, mas sabendo que ela é tão necessária para o nosso caminhar. E não seria diferente, pedimos que envolva toda a equipe de trabalhadores desta casa, da CEGEP, envolva o nosso palestrante da noite nessa energia de luz e de amor. Os nossos queridos irmãos que vêm em busca do lenitivo. Todos nós que somos afins dessa doutrina de luz e de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que devemos também perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas nos liberta, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, vamos falar, da fé religiosa e a condição dessa fé inabalável. Mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, que será discorrido pelo nosso querido irmão Alberto Lemos. E nesse instante eu o convido para discorrer a sua palestra. Seja.
Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E que nós sejamos capazes de compartilhar com vocês as lições do Evangelho. Eu estou desastrado hoje, né? Mas é bom assim, que começa tropeçando, a gente termina, né? Firme e forte. O assunto de hoje se refere ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Capítulo 19. Eu gostaria de, inicialmente, dar boa noite a todos e a todos os internautas que vão nos acompanhar depois nessa gravação, agradecendo de antemão a mais esta oportunidade que a Sociedade José Pititinga me credencia para que eu possa facilitar mais uma lição do Evangelho. Me desculpem, a voz ainda um pouco rouca, mas o que importa é o conteúdo da mensagem do Evangelho, né? Eu gostaria de começar lendo e, a partir daí da leitura de alguns trechos, a gente fazer os comentários. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Vocês vejam o seguinte: a fé tem uma espécie de um histórico que a gente tem que analisar. Tem que trocar, porque esse óculos é para longe, de cair para perto. Então, vocês vejam que antes da codificação espírita, a fé era apenas alguma coisa assim ligada ao emocional, não é? Ela era ligada era uma espécie de alguma coisa ligada herdada de pai para filho, né? Transmitida de pai para filho. Não tinha ainda essa preocupação, né, com as reflexões, com o raciocínio. Era ligada também às superstições, né, às tradições culturais, né? E como assim, algo que se acredita e que não pode se contestar, né? Os dogmas, as religiões, antigamente, os dogmas dessas religiões levavam a isso, né? E já que era uma coisa que não se podia questionar, ela ficava cristalizada, essa ideia de fé, né, nas pessoas, né? Ela se cristalizava exatamente por esses dogmas, né, que nos ensinavam na época que aquilo tinha que ser somente assim, por isso que a gente chama de fé cega.
porque ela não dava condições das pessoas refletirem, né? Usar a sua força, a sua capacidade cognitiva para analisar certas coisas. Tudo era assim, era como se fosse empurrado, né, o conhecimento através de uma fé que não se movimentava em relação a realizações, né, das próprias pessoas, do progresso da humanidade. Que os sistemas religiosos tradicionais se estabeleceram assim, né? Porque em determinadas épocas era a única maneira de satisfazer o espírito humano, né? Naquela época que não se tinha ainda uma noção exata, né, não se conhecia ainda a doutrina espírita, o terceiro consolador, foi ele que veio exatamente dar outra conotação ao exercício da fé, né? E acontecia em diferentes níveis de consciência, né? Esse sistema religioso se estabeleceu dessa maneira. E eles visavam atender às necessidades emocionais das criaturas ao longo dos tempos. Apenas nessa questão, porque explorava, vamos dizer assim, a boa-fé de todos. Eu digo que explorava no sentido de que determinava o que você poderia acreditar ou não, né? Então era uma espécie de manipulação, vamos dizer assim, né, das consciências, porque a igreja dominada pelos próprios dirigentes, que eram dirigentes, né, a própria política da época, todos a administração da época, na época dos reinados, né, na época do absolutismo, então e até antes. Então as igrejas eram como se fosse uma empresa, né? Como se fosse uma empresa que determinava as atitudes das pessoas, mais ou menos isso. Então aquela era a fé mesmo direcionada, você só acreditava naquilo, tinha que ser aquilo, você não podia questionar nada. Era os dogmas religiosos que eram muito fortes, né? A partir de Kardec, a fé deu um salto qualitativo, né, que foi importante para a nossa compreensão. A fé não deixa de ter sua característica emocional, não é? Não é por isso que ela perdeu as características dos sentimentos. Pelo contrário, eles ficaram mais ainda, né, avolumados, mais ainda potencializados a partir da doutrina espírita. Mas ela até então se apoiava em elementos frágeis, né? E não em fatos e raciocínios. Por isso que era essa fé, vamos dizer assim, estreita, determinada, né? Como se a gente tivesse aquelas viseiras e só podia enxergar para ali, naquela direção. A partir da doutrina espírita, a fé passou a ser fortalecida pela reflexão, pelo discernimento, né? Pelo raciocínio, pela razão também. Eu gostaria de continuar a leitura para a gente continuar especificando aqui. No segundo parágrafo, começa assim: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários.
Falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los, eles é que devem ir ao seu encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Eu não vou ler todo que é muito grande, mas eu vou ler assim, os temas principais. Vocês vejam o seguinte: a todos é permitido o acesso a ter fé, não é? Aqui está dizendo, não se prescreve, mas não impede ninguém de aceitar a fé, de conquistar a fé. Pelo contrário, depende de cada um essa conquista, não é? Porque tudo que o Espírito adquire, todas as virtudes, não é? Tudo isso é fruto do esforço de cada um, não é? Então, cada um de nós tem que se esforçar. Tem aquela fé que já nasce com todos nós, né? Então, cabe a cada um de nós se esforçar para ir potencializando essa fé, para transformar ela, não numa fé direcionada a uma coisa, não numa fé que seja cega, mas numa fé que seja baseada em fatos, em reflexões, em raciocínios. Isso que a doutrina espírita veio trazer para a gente, né? Com a fé não é diferente, não é? Esse esforço que a gente faz para adquirir qualquer virtude, com a fé não é diferente. À medida que a gente se esforça, a gente vai adquirindo, vamos dizer assim, uma musculatura espiritual. A gente vai adquirindo, né, vai encorpando essa fé e vai potencializando, abrangendo, né? Ela fica mais abrangente, a visão fica mais ampliada para a gente poder discernir sobre isso ou aquilo, sobre se aquilo é certo, se aquela atitude está correta, se nós estamos direcionando a fé no ponto que deve ser direcionado, né? Se nós estamos extraindo dela, da nossa própria fé, alguma coisa de útil para nós e para o próximo, porque vale repetir, a fé sem obras não vale nada, não é? Não adianta você ter aquela fé todo dia com a Bíblia na mão e tudo para a igreja e não fazer nada, não adianta. Cada um faz o que pode fazer, dentro das suas limitações. Então, mesmo aquele que, como diz aqui no Evangelho, né? Mesmo aquele que não tem fé, pode ter o raciocínio para obter essa fé, para ter a condição de ter fé, né? É o que fala aqui no Evangelho. Nós estamos apenas analisando, né? Qualquer um pode alcançar essa condição, né? E ao lado disso, como nós falamos no esforço, né? Ao lado disso, o exercício constante, a vivência continuada, para você conquistar essa fé. Se você não agir assim, você não vamos dizer assim, não potencializa, né? Não fortifica, não fortalece a sua fé. A fé começa com a crença religiosa, né? Mas ela não estaciona aí. Ela se prende à frequência, geralmente, a frequência de um templo, né? Onde a gente vai normalmente, né? No templo a gente vai normalmente, mas a gente vai nos templos, geralmente, no templo da nossa fé, para receber alguma coisa. Mas é fora desse templo que a gente vai aprender a exercitar a verdadeira fé. Não é no templo, né? Certamente nós vamos em outros ambientes, fora do templo, em outros ambientes, nós vamos ser convidados a doar e não a receber, né? Porque normalmente a gente vai para a igreja ou para qualquer templo de qualquer religião a fim de receber alguma coisa, pedir alguma coisa. Mas é fora desse templo que a gente vai ter capacidade de dar, de doar,
ou de nos doarmos, né, em benefício de alguma coisa útil, né? Agora, para isso é preciso trazer também, para você se doar, para você praticar uma fé que seja também, que traga obras, é preciso que você pegue esse templo e carregue ele dentro de si. Você tem que colocar o templo de sua fé dentro de você, dentro de seu coração. Ao invés de só ir no templo, a gente tem que andar com esse templo, que a gente chama de a nossa capela íntima, não é? É isso que a gente tem que procurar treinar, porque a fé sem obras é inútil. Se a gente não se doa, a gente transforma a fé numa coisa inútil, né? Ela tem que ter, a gente tem que fazer alguma coisa, né, em função disso. Vamos continuar aqui a leitura. Terceiro parágrafo começa assim: em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. E é verdade. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas têm que aprender tudo. Estão com a educação por fazer. Ela se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Olha quanta coisa a gente tem que analisar em relação à fé, não é? Agora, aqui diz que a fé é inata. E a fé é inata porque há uma centelha divina dentro de nós, como está falando aqui o Evangelho, né? Todos nós nascemos com essa centelha, assim como a gente nasce com o germe do amor, todo mundo, cada um de nós nasce com o germe do amor no coração. Só precisa apenas desenvolver, né? Uns desenvolvem, outros não. A mesma coisa é a fé. Ela já nasce, né? Porque eu escrevi isso aqui para não esquecer. A fé é inata porque há uma centelha divina em nós, que é reflexo do Criador. Então, por mais que haja resistência, o natural é conceber o divino. O natural é a gente ter fé. O natural é que a gente acredite em Deus, em Jesus. A gente acredite numa força superior. O que não é natural é a gente não acreditar, não é? Agora, a gente, quando não acredita, tem que fazer um esforço maior. Aquele que não crê tem que ter um esforço maior. Então, traduzindo aqui o que está falando, porque a gente traz de outras existências determinadas experiências. Se a gente já conseguiu construir, fortalecer essa fé e alguma dessas virtudes anteriormente, é claro que a gente vai chegar aqui nessa existência já com mais ou menos com a educação pronta, como diz aqui, pronta não, mas já num estágio mais evoluído, né? Com não só aquela fé comum, aquela fé que pode ser distorcida, mas com a fé mais consubstanciada, né? Porque a gente já se preparou anteriormente. Muitos não veem assim porque não teve a capacidade, não teve o empenho, não teve o esforço de, em outra existência, né, se preparar. Mas isso aí vai depender, né, de cada um. Agora, veja bem, se a fé é inata, é porque guardamos dentro de nós uma tendência à religiosidade.
que é como diz aqui, a gente nasce com essa centelha, não é? E essas experiências anteriores, que pode ser o progresso que nós tenhamos conseguido através de uma dedicação maior, do cumprimento das nossas provas, das nossas responsabilidades, do cumprimento do nosso planejamento anterior reencarnatório. Se a gente conseguiu cumprir, né, essas determinações, essas provas, né, esse planejamento, a gente, é claro, que adquiriu um determinado progresso. E se a gente não se estagnou, se a gente não cumpriu nada do que veio planejado, a gente estacionou, né? Então a gente vai chegar aqui realmente precisando de começar, né? A gente vai repetir o ano, como a gente fala, né? Vai repetir o ano. Vamos então ler outro trecho aqui. Se não me engano, o último parágrafo. Começa assim: a resistência do incrédulo devemos convir. Muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual lhe apresentam as coisas. Olha o que nós falamos no início, os dogmas religiosos do passado, né, não cumpriram a função que deveriam cumprir, né? A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Aí é que está o mote, aí é que está o cerne da questão. Aí a gente vai entrar na fé raciocinada, porque a fé só pode ser raciocinada se a gente procurar compreender tudo aquilo que nos é apresentado, né? Então, no passado acontecia o quê? Que você recebia uma coisa pronta, a igreja lhe dava, você tem que cumprir isso aqui, você tem que acreditar nisso aqui e pronto, não pode questionar. Mas hoje não, a doutrina espírita veio para abrir esse leque, abrir essa visão, para abrir essa compreensão nossa, como a gente deve fortalecer essa fé, como a gente não deve acreditar em tudo. Você tem que ver se está comprovado isso, você tem que analisar, você tem que questionar, né? Não é aceitar as coisas assim de pronto. Nos é permitido, nós temos o livre-arbítrio para isso, é para usar bem o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio para isso. Então, essa compreensão implica no entendimento de que é preciso aliar o raciocínio ao sentimento. Isso que Emmanuel fala, eu não me lembro que livro foi que ele falou, eu já li alguma coisa, Emmanuel dizendo que se a gente, você não pode apenas se basear na razão e no intelecto, né? No raciocínio, você tem que ter o sentimento, porque o raciocínio sem o sentimento fica desequilibrado, falta alguma coisa, né? O raciocínio desvinculado dos sentimentos, por exemplo, dos sentimentos de humildade e de caridade, você tem aqui uma coisa explicada, a razão é assim, o raciocínio correto, mas se você não juntar os sentimentos de humildade e de caridade, então você pode desvirtuar todo aquele raciocínio. Haja vista quantos espíritos inteligentes existem que não têm sentimento. Eu vou citar aqui um exemplo interessante, porque vamos repetir, sem o sentimento da humildade e da caridade, a gente se perde nas sombras da vaidade, não é? Do egoísmo, do orgulho, não é?
nas sombras da materialidade. Se você não casar, não juntar o sentimento com, né, a razão sozinha não resolve muita coisa, ela resolve na materialidade, mas na espiritualidade não. Né? E eu escrevi aqui para não esquecer, o livro Libertação. Nesse livro Libertação tem um personagem chamado, quem leu aqui vai lembrar, Gregório, personagem Gregório. Cara inteligentíssimo, um espírito, uma capacidade enorme, mas de uma dureza de coração impressionante. Ele foi, no final ele foi catequizado, mas demorou, deu trabalho. Se não me engano, precisou da mãe dele vir para convencê-lo, que já era um espírito mais adiantado, né? Esse Gregório era um espírito, a sumidade intelectual, mas sem o sentimento, ele achava que deveria dominar. A justiça era implacável com os outros espíritos na colônia que ele, né, que ele estava, na região que ele estava. Então, é por isso que tem que se juntar o raciocínio com o sentimento. Agora, eu falei o quê? No início, que no início, antes da doutrina espírita, a fé era cega, geralmente, mas não era de todo, porque nós temos um exemplo da época de Cristo, que é um exemplo de fé raciocinada. Alguém já deve ter lido aí, eu já li umas 2 vezes, não gravei tudo, mas eu me lembro. Um centurião, vocês se lembram do que é centurião, né? Aquele era um preposto do governo de Roma, que tinha 80 soldados, 80 homens ao seu comando. Esses homens tinham até mais também alguns auxiliares, mas 80 homens ao seu comando. E ele geralmente, geralmente não, eram sempre pessoas que não eram bem vistas pelos judeus, porque eles exercer a autoridade do governo romano perante, né, os judeus, e os judeus não viam com bons olhos esses centuriões. Só que esse centurião, nesse caso, era uma pessoa que tinha um sentimento diferente. Ele era querido pela comunidade, ele ajudou a construir um templo, ele ajudava, entendeu? Então ele era uma pessoa que era diferenciado dos outros centuriões. E ele ficou, numa determinada ocasião, um dos servos dele, um desses comandados dele, estava muito doente. Ele mandou uma outra pessoa, as outras pessoas da comunidade, falar, sabendo que Jesus vinha para Cafarnaum, era em Cafarnaum. Jesus estava chegando em Cafarnaum, ele mandou um emissário, ou alguns emissários, falar com Jesus, que curasse aquele servo dele, mas que não precisava ir na casa dele, porque o centurião não se sentia, vamos dizer assim, como é o termo, meu Deus, digno, ele não se sentia digno de receber Jesus na casa dele. Repare a fé desse centurião. Então ele mandou que Jesus não precisava vir na casa dele, mas que de lá mesmo, porque ele acreditava, ele tinha tanta fé em Jesus, que de onde Jesus estivesse podia curar o comandado dele, o servo dele. Impressionante. E assim aconteceu. Quando Jesus chegou mais perto e tal, outras pessoas falaram com Jesus e Jesus atendeu o pedido dele e tal. Isso é para mostrar que a fé raciocinada não surgiu assim, de 200 anos para cá. Ela já tinha algumas pessoas que tinham essa compreensão, porque o próprio centurião, ele sentiu que Jesus tinha um poder, entendeu? E que esse poder não
transcendia a presença física. Então ele tinha uma fé robusta, né, em Jesus. Tanto que dizia, olha, não, diga a ele que não precisa chegar na minha casa, porque eu não me sinto digno de receber um espírito como Jesus. Mas que ele, por favor, atenda, vê se resolve o problema do meu comandado. Isso é um exemplo de fé raciocinada, porque ele compreendia, né, ele compreendia o que Jesus representava, né, para a comunidade, para a humanidade de um modo geral, né? E eu gostaria também de citar que já não é a primeira vez que a gente fala isso aqui. Na década de 40, o livro Nosso Lar de André Luiz já falava de uma coisa que a medicina nem conhecia. A glândula pineal, a medicina considerava como uma zona morta, que não resolvia nada para as nossas decisões, né? para as nossas decisões mentais, vamos dizer assim. E André Luiz já falava na glândula pineal. E a Universidade de Harvard, recentemente, iniciou uns estudos para umas pesquisas neurobiológicas, né? Inclusive em relação à fé, fazendo essas pesquisas em relação à fé das pessoas. Quer dizer, e chegou à conclusão que a glândula pineal é que comanda, né? É que comanda isso tudo. De alguns anos para cá, a medicina se inteirou e hoje já defende, né, dá essa importância. Mas você veja o que a espiritualidade está muito mais adiantada. Eu estava comentando isso com o Edson, né? Está muito mais adiantada do que nós aqui. E vai chegar um tempo que a medicina vai estar tão adiantada, né, Edson, que a gente não vai precisar ir para médico por qualquer bobagem, né? E os médicos também estão se espiritualizando, né? Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu acho que a fé depende de cada um de nós. Esse exercício da fé depende de cada um de nós, com esforço próprio, com a boa vontade de aprender, de exercitar, né? Não só estudar nos livros, não, mas estudar nos acontecimentos da nossa própria realidade. A própria vida nos ensina muita coisa e a gente tem que saber interpretar esses recados que a vida nos dá, os recados que a vida nos traz diariamente. E se a gente conseguir, né, manipular entender, traduzir esses recados, interpretar, a gente vai fortalecer mais ainda a nossa fé, porque é uma coisa que se dá paulatinamente, de degrau em degrau. A fé a gente não recebe de presente, né? Não é uma coisa que caia dos céus, mas é uma coisa que a gente vai construindo, é uma construção que tem que ser pessoal, não pode ser terceirizada, né? É uma construção pessoal. Eu gostaria também, eu ainda vou ler 2 trechos aqui, não do Evangelho, mas eu vou ver um do Consolador, vou deixar para o final, que é mais importante. Mas nesse livro meu, segundo livro meu, o primeiro capítulo fala em fé. Eu abrindo o livro hoje, mas, rapaz, eu tenho aqui, o primeiro capítulo fala a fé que transforma. Então eu gostaria que vocês tivessem a paciência, eu vou ler, porque tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, né? A fé não é um presente que recebemos graciosamente dos céus. É algo muito maior que qualquer crença ou religião e traz a necessidade do trabalho, da ação que gera frutos, através da caridade com entrega e envolvimento. Aquilo que a gente falou, a fé com obras, né? Podemos comparar a fé a uma escada
que construímos degrau a degrau ao longo da caminhada. Ela não envolve apenas os momentos difíceis, mas também os momentos de alegrias e realizações. Além da ação que resulta em obras, nosso compromisso com a fé precisa estar fortalecido com a compreensão, o raciocínio, a confiança em Deus e a entrega consciente, no exercício constante e disciplinado das diversas tarefas do cotidiano. Aquilo que eu falei, a gente tem que aprender com a vida também, não é só nos livros não. A fé verdadeira é aquela que transforma nossos sentidos, que amplia a nossa visão para perceber que o mundo à nossa volta precisa da nossa contribuição, que desvenda as imperfeições morais e nos auxilia a desenvolver e exercitar novas possibilidades para benefício do próximo e de nós mesmos. A fé é a própria força da vida e está no âmago do ser. Talvez possamos dizer que se encontra no DNA de cada um de nós. É a força que alimenta todos os momentos da vida, em todos os estágios da evolução e que impulsionam a nossa jornada, por mais escolhos ou dificuldades, que surjam no caminho. Ela alimenta a esperança que nos permite vislumbrar o futuro sem deixar de caminhar no presente, resistindo ao cansaço com a coragem, resiliência e boa vontade de servir. Voltando para aquela história de a fé com obras, como a gente fala em servir. Uma profunda demonstração de fé é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante as provações da vida, resignação, manter a confiança nele quando em sofrimento e amá-lo mesmo quando ele parece distante. Às vezes, temos a impressão que o Criador está a milhões de quilômetros de distância e, no entanto, ele se encontra bem perto de nós, com os braços abertos para nos afagar e socorrer. Todos nós somos herdeiros do universo e nosso objetivo é o infinito. É desvendar os potenciais da alma com a fé fortalecida nas boas realizações e clarear a visão para perceber a atuação divina onde quer que estejamos. Eu acho que isso se resume mais ou menos, aquilo que a gente falou aqui. A gente começar a catar as coisas do cotidiano, as nossas experiências diárias, coisas pequenas que acontecem, mas que têm às vezes um significado grande, porque a gente costuma não dar importância às pequenas coisas, mas é das pequenas coisas que se formam as maiores. Então, a fé começa assim, devagarzinho, Às vezes, como diz aqui no Evangelho, aquela sementezinha que está lá, que a gente traz, mas a gente vai desenvolvendo, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, E para finalizar, antes de passar um vídeo que não fala de fé, mas que fala em setembro, que está começando hoje, então eu vou ler aqui a definição de fé de Emmanuel, o nosso grande benfeitor, Emmanuel. A questão 354 do Consolador. A pergunta, poder-se-á definir o que é ter fé? Ele responde, ter fé é guardar no coração uma luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Aquilo que a gente falou, Não adianta o raciocínio sem um sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido.
Eu acho que Emmanuel, como sempre, né, em poucas palavras, resume uma das maiores virtudes que a gente possa ter, porque tudo começa pela fé, não é? O exercício do amor, o exercício da caridade, que vem também do amor. Então, se você tem a fé, se você acredita em você mesmo e no Criador, você realiza muito mais, com muito mais amor, com muito mais empenho, né? Como a gente diz, a gente dá o melhor de nós mesmos, né? Tem que ter a fé, que ela seja pequena, mas ela vai crescendo. Se você se interessar e se esforçar, ela vai crescendo, até atingir níveis mais superiores, que é o nosso propósito, né? Atingir um nível mais elevado. Todos nós estamos aqui tentando crescer. Crescer, que eu falo, não é só materialmente, mas é principalmente espiritualmente. Eu vou pedir a Genival que passe o vídeo aí. Pode ser, Genival? É porque nós estamos em setembro, começando setembro, e a música sempre nos fortalece também, nos motiva, né? E é um dos sentimentos que a música nos provoca, muitos sentimentos, principalmente os bons sentimentos. E eu acho que essa música tem tudo a ver com o sentimento que a gente tem, ainda mais quando começa setembro, que a gente sabe que é quando começa a florescer, né? Muita coisa boa. Setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
maravilhosa, essa energia de paz e harmonia que nós estamos buscando por toda a nossa existência. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de todos. Se lembre do sorteio. E a gente só tem a agradecer mais uma vez a seu Alberto pelo lindo aprendizado da noite de hoje, afirmando mais uma vez para nós espíritos aqui encarnados nesse planetinha de provas e expiações que é difícil o caminhar, mas que a gente precisa ter fé e coragem para enfrentar as nossas lutas e dificuldades, né? É como diz, a lição já sabemos de cor, só nos resta realmente aprender. E assim a gente vai seguindo e somos gratos por todos os ensinamentos trazidos por seu Alberto nessa noite de hoje, nos esclarecendo mais ainda. E agora a gente não pode nem mais dizer mais ainda, né? Não sabemos. Nós estamos cientes de tudo o que acontece conosco nesse nosso caminhar. E para seguirmos na nossa noite, eu vou pedir às meninas que... De 1 a 33. De 1 a 33, seu Alberto. 20? 20. Ah, Juninha. Venha receber o livro do nosso querido irmão, Abrindo Caminhos. Boa leitura. Vamos lá. Gene. Vamos com os nossos avisos, né? Todas as quartas-feiras nós temos no nosso canal da CEGEP, a partir das 19 horas, Diálogos Espíritas. Estamos estudando o livro Nosso Lar. E o tema dessa quarta-feira será Em Conversação, no capítulo 43. O nosso convidado vai ser nosso querido irmão Alberto Lemos e o nosso mediador Ricardo Mendes. Então não percam, gente, que tiver oportunidade de entrar lá no canal da CEGEP, às 19 horas, nas quartas-feiras. Vamos lá assistir, interagir com o pessoal, estudar o livro Nosso Lar, é maravilhoso, viu? Não percam, viu? E mais um, né, programa da nossa querida CEGEP, que é o Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho no Lar. Acontece todas as sextas-feiras, também às 19 horas, no nosso canal da CEGEP. E dia 5, nessa sexta-feira agora, o capítulo estudado vai ser o capítulo 20, né? Item 1, de 1 a 5. O tema trazido vai ser os trabalhadores da última hora, com a nossa mediadora Isabela Matos, nossa lindinha, e Merlânio Maio, nosso convidado. Não percam, gente. Conhecimento nunca é demais. Estudar a doutrina faz parte do nosso processo. Vamos lá. E não podemos deixar de falar que esse mês, tão esperado para nós, o mês de setembro, né, que nós temos o encontro com a cultura espírita, o 32º encontro com a cultura espírita de Santo Antônio de Jesus, que vai ser realizado aqui na nossa querida CEGEP, de 16 a 20 de setembro. Então, assim, não percam, vai ser maravilhoso. E o primeiro dia 16, nós teremos, a partir das 19 horas, Thelma Guimarães, com a palestra A Vida Continua. Dia 17, teremos Ricardo Carvalho, que legal, com a palestra As Faces do Amor na Justiça Divina. Dia 19, teremos Jamile Lima, com o Código Penal da Vida Futura. Olha que maravilha! E
Dia 19, teremos Frederico Menezes, com o Espírito Imortal e a Justiça Divina, que é o tema central do encontro. 20, para encerrar, teremos nosso querido irmão Carlos Henrique e Allan Kardec, é isso? Oh, que legal! A construção diária do ser imortal. Então, não vamos perder. E para estarmos lindos, né, nesse período de 16 a 20, as nossas queridas irmãzinhas estão ali no fundinho, com a camisa linda e maravilhosa. Né? O valor é apenas R$ 40 para ajudar a gente nos custos desse lindo encontro. Então, nos ajude. Eu acho que... Quem tá? É a Rene, né? Cadê ela? Vem cá, amor, para mostrar. A nossa modelo. Ó, a cor tá linda, maravilhosa, viu? Olha que linda. Linda, linda, linda. Amei. Vamos lá, gente, vamos comprar, vamos ajudar, né, esse evento maravilhoso, que vai trazer, assim, eu digo assim, um cabedal de coisas maravilhosas para nós. Vai ser um banquete espetacular. Então, vamos ajudar as nossas irmãs do Joana, né, que estão promovendo esse encontro tão esperado por nós. Pronto, Gene? E assim, a gente vai encerrando a nossa palestra pública da noite de hoje, agradecendo a todos pela presença, e eu convido, né, os nossos irmãos passistas para que eles possam se posicionar para os passes. Quer falar, Sádson? Ah, tá. Um minutinho só. Quer vir falar, seu Edson? Quarta-feira que vem, né? A partir das 19 horas, nós teremos a palestrante Silmara, maravilhosa, em comemoração o aniversário o segundo ano da nossa casa, né, mais recente, a nossa irmãzinha caçula, que é que é a Sociedade Espírita Rafael Lírio. Então, assim, todos nós estamos convidados, né, para estarmos lá, para assistir a palestra pública deles esse dia de comemoração ao aniversário deles de dois anos, com a nossa querida Silmara. E o endereço é na Rua Maceió, Rua Alagoas? Como? Rua Alagoas, número 121, aqui na Maria Preta. Não é isso? Rua Alagoas, número 21. 121? 121, na Maria Preta. Então, eu convido a seu Alberto para que ele venha proferir a nossa prece de encerramento e agradecendo a todos pela presença. Que nossos corações, nossas mentes estejam perfeitamente tranquilas e calmas e sintonizadas com a alta espiritualidade e com o nosso Pai Maior, para que possamos agradecer por mais este momento de muito aprendizado do seu Evangelho. Que Jesus continue nos permitindo trabalhar no nosso dia a dia o esforço e a dedicação, dando continuidade para fortalecer a nossa fé e transformá-la em obras a serviço dos nossos irmãos. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui
absorvendo os seus ensinamentos. Que as suas lições e os seus exemplos continuem nos estimulando, nos exortando a praticar cada vez mais boas ações, que continuemos, que tenhamos a boa vontade de continuar aprendendo para evoluir e também para ajudar a edificar todos aqueles que cruzarem nosso caminho, e tendo a humildade de receber também a orientação do irmão. Obrigado, Pai, por este momento de luz, de paz e de harmonia. Que todos nós retornemos aos nossos lares mais conscientes das nossas responsabilidades como cristãos e espíritas. Possamos contribuir para o fortalecimento da nossa fé. Que assim seja.